A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, primeira semana do tempo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui hoje carregando algo que não cabe em palavras. Talvez você esteja vivendo uma daquelas fases em que tudo parece pesado demais. Eu falo das noites em que você deita na cama e não consegue dormir porque a cabeça não para, porque o medo do amanhã não te deixa em paz. Falo dos dias em que você acorda já cansado, já sem vontade, já com aquela sensação de que nada vai mudar, de que o esforço não vale a pena. Falo das vezes em que você tentou rezar, tentou conversar com Deus, mas as palavras não vinham, ou vinham e pareciam bater no teto e voltar. Falo daquela solidão que ninguém vê, porque você sorri, porque você segue, porque você faz o que precisa ser feito, mas por dentro tem um cansaço da alma que não se explica. Falo das vezes em que você se perguntou se Deus realmente ouve, se Deus realmente se importa, se aquela oração que você fez de madrugada, com lágrimas nos olhos, chegou a algum lugar. Falo do medo de se abrir, do medo de pedir ajuda, do medo de parecer fraco, do medo de decepcionar mais uma vez. Falo da culpa que você carrega por coisas que já passou, por escolhas que já fez, por caminhos que já tomou. Falo das vezes em que você tentou ser forte para todo mundo, mas não sobrou ninguém para ser forte por você. Falo daquela voz dentro da sua cabeça que repete que você não é bom o suficiente, que você deveria dar conta, que todo mundo consegue e você não. Falo do peso de quem cuida de todo mundo e não tem ninguém para cuidar de si. E falo também daquela vontade escondida de recomeçar, aquela centelha que ainda pulsa lá no fundo do peito, mas que vem sempre acompanhada de uma dúvida cruel: será que ainda dá tempo? Será que Deus ainda quer me ouvir depois de tudo? Será que eu ainda mereço uma nova chance? Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou no que você está vivendo agora, este evangelho não veio por acaso. Ele veio justamente para você neste exato momento, nesta terça-feira de Quaresma. E veio com uma resposta que talvez você não estivesse esperando. O evangelho de hoje traz uma das passagens mais conhecidas e ao mesmo tempo mais profundas de toda a Escritura. Jesus diz aos seus discípulos: quando orardes, não fiqueis repetindo palavras como fazem os pagãos, que pensam ser ouvidos por muito falarem. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes mesmo de vós pedirdes. E então Jesus ensina a oração que a gente conhece desde criança, o Pai Nosso. Mas eu quero te convidar a olhar para essa passagem de um jeito diferente hoje. Porque essa não é apenas uma lição sobre como rezar. Essa é uma revelação sobre quem Deus é. Jesus não está dizendo simplesmente: rezem com estas palavras. Ele está dizendo: vocês não precisam convencer Deus de nada. Vocês não precisam impressionar Deus. Vocês não precisam ter as palavras certas, a postura perfeita, a fé inabalável. Ele está dizendo que antes mesmo de você abrir a boca, antes mesmo de você formular o pensamento, antes mesmo de você encontrar coragem para rezar, o Pai já sabe do seu cansaço, já sabe do seu medo, já sabe da sua dor. Quando tudo em você diz: eu não sei nem o que pedir, Deus diz: eu já sei o que você precisa. Quando tudo em você diz: minhas palavras não são suficientes, Deus diz: eu não preciso das suas palavras, eu preciso do seu coração. Quando tudo em você diz: eu não mereço ser ouvido, Deus diz: você é meu filho, minha filha, e eu nunca deixei de te escutar. Eu quero que você pense comigo por um instante. Quantas vezes você deixou de rezar porque achou que não sabia rezar direito?
Quantas vezes você ficou em silêncio diante de Deus, não por contemplação, mas por vergonha? Quantas vezes você comparou a sua oração com a oração de outra pessoa e se sentiu pequeno, insuficiente, inadequado? Quantas vezes você pensou que Deus estava longe porque você não sentiu nada, não ouviu nada, não recebeu nenhum sinal? Pois é exatamente isso que Jesus vem desfazer hoje. Ele vem desfazer essa imagem de um Deus distante, de um Deus que precisa ser convencido, de um Deus que faz contabilidade das suas falhas antes de te atender. O Deus que Jesus revela no Evangelho de hoje é um Pai, e não um Pai qualquer. É um Pai que sabe, um Pai que conhece, um Pai que se antecipa. É um Pai que não espera você ficar pronto para te acolher, não espera você acertar para te amar, não espera você ter as palavras certas para te ouvir. É um Pai que entra no seu quarto escuro, senta ao seu lado e diz: eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu não fui embora quando você errou, eu não fui embora quando você duvidou, eu não fui embora quando você parou de rezar. Essa é a imagem de Deus que Jesus nos oferece nesta quaresma. Não um juiz anotando suas faltas num caderno, não um cobrador batendo na sua porta, não um Deus que está de braços cruzados esperando você provar alguma coisa, mas um Pai que está de braços abertos, esperando apenas que você dê um passo, por menor que seja. Quantas pessoas neste momento estão com medo de se aproximar de Deus porque acham que primeiro precisam resolver a vida? Quantas pessoas deixaram de entrar numa igreja porque acham que não são dignas? Quantas pessoas desistiram de rezar porque acham que Deus tem coisas mais importantes para cuidar? Jesus desfaz tudo isso com uma frase: vosso Pai sabe do que precisais. Ele já sabe. Ele não precisa que você explique, não precisa que você justifique, não precisa que você mereça ficar quando você está forte, ficar quando você está fraco, ficar quando você não tem mais nada a oferecer, ficar quando todo mundo foi embora, ficar quando a oração virou silêncio, ficar quando a fé virou dúvida. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que reza o Pai Nosso com você. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho aqui do canal e acompanhe diariamente o Evangelho conosco. Cada dia é uma nova palavra, uma nova graça, um novo encontro. E eu te peço também, deixe o seu nome aqui nos comentários. Escreva o seu nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, força. Escreva, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. A gente caminha junto, reza junto, se fortalece junto. E quando você escreve o seu nome, saiba que ele é pronunciado diante de Deus por milhares de irmãos que, como você, estão buscando uma palavra de esperança. A sua intenção importa, o seu nome importa, você importa. Eu me lembro de uma mulher chamada Dona Teresa Oliveira, 67 anos, moradora de Fortaleza, no Ceará. Dona Teresa trabalhou a vida inteira como costureira, criou 3 filhos praticamente sozinha, depois que o marido faleceu há 3 anos de um infarto fulminante. Logo depois da perda, veio o diagnóstico de câncer. Ela enfrentou cirurgia, quimioterapia, e durante todo esse tempo, morava sozinha num apartamento pequeno no bairro de Messejana. Os filhos estavam longe, cada um com sua vida. Um em São Paulo, outro em Brasília, a caçula em Manaus. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: padre, eu passava dias inteiros sem falar com ninguém. A vizinha batia na porta às vezes, mas na maioria dos dias era só eu e o silêncio. Às vezes a única voz que eu ouvia era a minha própria voz, rezando o Pai Nosso. Era a primeira coisa que eu dizia quando acordava e a última antes de dormir. E teve uma noite muito difícil, depois da segunda sessão de quimioterapia, em que eu estava com tanto medo de morrer sozinha, que eu não conseguia nem terminar a oração. Eu ficava repetindo:
Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. E chorava, não saía mais nada, as palavras travavam na garganta. E aí eu perguntei: e o que aconteceu, dona Teresa? Ela me olhou com aqueles olhos que já viram tanta coisa, olhos cansados, mas cheios de uma luz que não se explica, e disse: padre, naquela noite eu entendi uma coisa que mudou tudo para mim. Eu entendi que não era eu que estava rezando, era Deus que estava me segurando. Porque quando eu não tinha mais palavras, Ele tinha presença. Quando eu não tinha mais força para continuar a oração, Ele continuou por mim. Eu percebi que o Pai Nosso não é uma oração que a gente faz para Deus, é uma oração que Deus faz em nós. É Deus se lembrando de nós quando a gente não consegue mais se lembrar de nada. Hoje Dona Teresa está em remissão. Não foi fácil, não foi bonito, não foi um caminho sem dor, mas ela diz que em cada momento, mesmo nos piores, sentiu que não estava sozinha. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de um Deus que ficou quando todo mundo foi embora, falou de um pai que segurou a mão dela quando a oração se transformou em silêncio. Agora eu quero voltar ao Evangelho e olhar mais de perto para essa oração que Jesus nos ensinou. Repare bem, Jesus não diz meu Pai que estás nos céus, Ele diz Pai nosso, nosso. Isso quer dizer que quando você reza o Pai Nosso, você não está sozinho, mesmo que esteja no seu quarto de madrugada, com a porta fechada e o coração apertado. Quando você diz Pai Nosso, você está rezando junto com milhões de pessoas ao redor do mundo. Você está conectado a uma família que você nem conhece, mas que carrega as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas esperanças. E depois Jesus diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Repare bem, não diz dá-nos o pão do ano inteiro, diz o pão de hoje. Jesus não te pede para planejar a vida toda. Ele te pede para confiar hoje, só hoje, um dia de cada vez, um passo de cada vez, um respiro de cada vez, porque Deus não trabalha com estoque, Deus trabalha com presença. Ele não te dá tudo de uma vez para você guardar, Ele te dá o suficiente para hoje, para que amanhã você tenha um motivo para voltar a Ele. E tem outra coisa poderosa nessa oração: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus conecta o perdão que a gente recebe ao perdão que a gente oferece. Isso não é uma punição, é uma libertação, porque carregar mágoa é carregar um peso que não é seu, e Deus quer te libertar desse peso, não porque você mereça, não porque o outro mereça, mas porque o perdão é o caminho que abre espaço para a graça entrar. Receber o perdão de Deus é um gesto simples, não exige perfeição, não exige preparo, é dizer: entra, Senhor, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a minha casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu esteja ferido, cansado, com medo. E oferecer perdão ao outro é dizer: eu me recuso a ser prisioneiro da dor que você me causou. Eu escolho a liberdade, eu escolho a graça. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Você não precisa ter força para recomeçar, Deus tem força suficiente para recomeçar em você. E Ele não se cansa de começar, não se cansa de perdoar, não se cansa de te chamar de volta. E eu quero falar sobre algo que talvez você não tenha percebido. Essa oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é pura graça sobre graça. Cada pedido é uma graça. Pedir que o nome de Deus seja santificado é uma graça, porque reconhece que existe algo maior que os nossos problemas. Pedir que venha o reino é uma graça, porque declara que esse mundo quebrado não é tudo o que existe. Pedir o pão de cada dia é uma graça, porque nos ensina a viver no presente.
Pedir perdão é uma graça porque nos liberta do passado. Pedir proteção contra o mal é uma graça porque nos abre para o futuro. Graça sobre graça, Deus dando e dando de novo, sem cobrar, sem calcular, sem pedir nada em troca, além do seu coração aberto. E quando eu falo de graça, eu não falo daquelas coisas grandiosas que a gente costuma associar à palavra. Eu falo das graças pequenas, das graças silenciosas, das graças que passaram por você e talvez você nem tenha percebido. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, tenha sido graça. Talvez aquela noite em que o sono finalmente veio, depois de tantas noites em claro, tenha sido graça. Talvez aquela ligação inesperada, aquela palavra de um desconhecido, aquele momento de paz no meio do caos, tenha sido graça. Talvez o fato de o seu coração ainda bater, de os seus pulmões ainda respirarem, de os seus olhos ainda buscarem luz, seja graça. Não é uma graça barulhenta, não é uma graça que aparece nos holofotes, é uma graça que sustentou, que segurou, que não deixou você cair quando tudo conspirava para te derrubar. É uma graça que caminhou com você no escuro até que o primeiro raio de sol aparecesse. E mesmo quando o sol demorou, a graça não foi embora. Ela ficou como o Pai fica, como o amor fica, como a presença de Deus fica, mesmo quando a gente não consegue sentir. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre planos grandiosos, promessas enormes, mudanças radicais. Apenas faça uma coisa, apenas uma. Coloque a mão no seu coração agora, onde quer que você esteja, e diga com a simplicidade de uma criança que fala com o Pai: Pai nosso que estais nos céus. Entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas dívidas, nas minhas falhas, nos meus recomeços que não deram certo. Entra no que eu não consigo resolver, entra no que eu não consigo perdoar, entra no que eu não consigo entender. Pai nosso, santificado seja o teu nome, não porque eu sou santo, mas porque tu és. Venha o teu reino, não porque eu construí algo bonito, mas porque só tu podes transformar o que está quebrado. O pão de hoje, Senhor, só o de hoje. Eu não preciso do pão de amanhã agora, eu preciso de ti agora. Perdoa, Senhor, perdoa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado achando que era certo, e me ajuda a perdoar, me ajuda a soltar, me ajuda a ser livre. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E se você não conseguiu dizer nada, se só ficou em silêncio com a mão no coração, saiba que isso também é oração. Porque Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Os que escreveram nos comentários, Deus viu. Os que ficaram em silêncio, Deus também viu. Não existe oração invisível para os olhos de Deus. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se às vezes pareceu pouco, saiba que para Deus nunca é pouco. Deus não mede o que você faz pela grandeza do resultado. Ele mede pelo amor com que você fez. E hoje neste evangelho, Jesus nos lembrou de algo que a gente esquece todo dia. Nós temos um Pai que sabe, um Pai que escuta, um Pai que perdoa, um Pai que alimenta, um Pai que protege, um Pai que está aqui agora, neste exato segundo, olhando para você com o mesmo amor com que olhou desde o primeiro dia. A mensagem do Evangelho de hoje é essa: você não precisa ter as palavras certas, você não precisa ser forte, você não precisa ter tudo resolvido, você só precisa se deixar encontrar, e Deus já te encontrou. Ele te encontrou nessa terça-feira de Quaresma,
através dessas palavras, através dessa oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos e que continua viva, continua pulsando, continua sendo o grito mais bonito que um coração humano pode dar. Pai nosso, Pai nosso. Eu tenho um Pai e esse Pai é nosso, de todos, do cansado e do forte, do que chora e do que sorri, do que acerta e do que erra, do que reza com palavras bonitas e do que só consegue dizer: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Agora eu te peço, deixe aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma, uma palavra que resuma o que o seu coração precisa agora: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, fé, esperança, direção. Escreva e saiba que cada nome, cada intenção é acolhida por esta comunidade que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. A gente é uma família que se encontra todos os dias ao redor da palavra, uma família que reza junto, que chora junto, que recomeça junto, uma família que não julga, que não cobra, que não exige perfeição, uma família que simplesmente diz: você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. E se hoje foi difícil, se hoje doeu, se hoje o medo foi maior que a fé, se hoje o cansaço foi maior que a esperança, tudo bem, tudo bem. Amanhã a gente tenta de novo. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo evangelho, com uma nova graça, com um novo convite do Pai. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mande para aquela pessoa que anda calada, que anda distante. Às vezes a pessoa que mais precisa de uma palavra de Deus é aquela que nunca vai pedir. Seja você esse instrumento, seja você essa graça na vida de alguém. Nós te esperamos amanhã e mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor, com a mesma paciência, com os mesmos braços abertos, porque Ele é Pai. E Pai Nosso não desiste de você, nunca desistiu, nunca vai desistir. Amém?